Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. O olhar para o bem viver e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivian Amarante, cantora, compositora, educadora e aprendiz, e sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a honra e a alegria de conversar sobre constelações oníricas com o querido Yuri Crema. O Yuri é educador, graduado em licenciatura em artes pela Universidade de Brasília, é terapeuta holístico, é constelador associado à ABC Sistemas, Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos, é pós-graduado em abordagem sistêmica familiar, pós-graduado em saúde mental e atenção psicossocial, especialista em psicologia transpessoal, é integrante do POENTE, uma formação continuada em cuidado integral, a quinta força em terapia, com Roberto Crema. Yuri é membro do CIT, o Colégio Internacional dos Terapeutas, é membro do colegiado da Universidade Internacional da Paz, em Distrito Federal. Elaborador e pesquisador das constelações oníricas, um método sistêmico de Dreamwork. Yuri, uma grande honra, uma grande alegria receber assim aqui você nos Mutantes, esse grande mutante que você é, atuante no mundo, e vai ser muito inspirador você trazer esse trabalho que você vem desenvolvendo sobre constelações oníricas. Meu querido, seja bem-vindo. Vivian, querida, uma grande alegria estar aqui, uma grande alegria estar junto com a Unipaz São Paulo, nesse lindo projeto dos Mutantes. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceito e tenho certeza que a conversa de hoje vai expandir aí a consciência, né, de bastante gente com esse trabalho incrível que você vem fazendo, né? Você já me contou um pouquinho aí nos bastidores, eu fiquei encantada e que bom que a gente vai poder compartilhá-lo aqui com o mundo. Viva! Viva! Meu querido, então, eu acho que antes até, porque vai ser muito gostoso você compartilhar como você chegou a elaborar, né, essa história de constelações oníricas. Acho que o ouvinte talvez esteja mais acostumado com o termo de constelações familiares, né? Mas conta pra gente um pouco do que se trata as constelações oníricas. Vivian, as constelações oníricas são um olhar que costura a metodologia, né, sistêmica, a transpessoal e a transdisciplinar, especificamente na escola do cuidado integral. Então, é um trabalho que usa conceitos, que se baseia em conceitos muito especiais, que fazem parte da minha alma, né, como terapeuta, porque é algo que faz realmente sentido, e também vem para trazer realmente essa costura, que no meu entender, não percebia algo que pudesse fazer essa junção até então. E senti que esse seria um caminho com coração, com muito coração. Então, não é apenas sobre ser constelador, é sobre ser facilitador holocentrado. Não é apenas de olhar para a dimensão familiar, mas para toda uma cartografia da consciência, como nós vemos muito dentro da Unipaz, que é uma casa da transdisciplinaridade. E também entendendo o sonho como um nível de realidade e não um subproduto da consciência, também trazendo a perspectiva do sonhador acima de qualquer coisa, ou seja, não é baseado, como muitos trabalhos de sonhos, na análise, não há um analista nem um intérprete que não o próprio sonhador. O foco está nele. Como poderia, por exemplo, eu, facilitando um trabalho de sonhos, dizer para uma pessoa que sonhou com água, o que isso significa?
sendo que essa pessoa pode já ter morrido de sede, quase morrido de sede, ou quase morrido afogada. Então, isso traz significados que nós respeitamos a origem delas, né, que é a mesma origem do sonho, que é o sonhador. Também, nos pressupostos antropológicos, o sonhador, ele é dimensão somática, mas também dimensão psíquica, mas também dimensão noética. E tudo isso transpassado por um grande mistério, um mistério com M maiúsculo, né? Tem 1000 nomes, mas que está muito além de nós e cujo significado e dimensão nos escapa e sempre nos escapará em sua totalidade. Então, as constelações oníricas são, de maneira panorâmica, por esse caminho. Assim, um olhar simplório, assim, né, para o nome, assim, digamos assim, eu mesma, para mim, foi um presente, né, te ouvir falar, eu não tinha ouvido falar, então, mas tendo um olhar assim, de repente eu vou lá e vejo constelações oníricas, então eu posso dizer que constelações oníricas é eu constelar os sonhos. Sim. É fazer um trabalho profundo, né, de análise e de síntese. Não é apenas para olhar e compreender o sonho. Olhar e compreender o sonho é importante. Mas mais importante que olhar e compreender é honrar o sonho. E as constelações oníricas, elas convergem para isso. Nós não constelamos sonhos apenas como mera curiosidade, mas como uma via integrativa da dimensão onírica e da dimensão de vigília, para que esse contínuo possa se fazer no passo nosso de cada dia. Então, é uma forma de olhar para o sonho, sim, compreender o sonho, sim, mas principalmente para honrá-lo. Maravilhoso. Nossa, e é isso, né? É todo um mundo, né? A gente sabe, assim, esses desenhos que a gente olha que 5%, né, da nossa psique é consciente, 95%, né, mais ou menos aí uma estatística inconsciente. Então, mergulhar nesses sonhos e ter honrar, né, esse espaço gigante do nosso ser que ainda está submerso, né, da nossa consciência aqui, assim, do estado de vigília, né, quando a gente está aqui no cotidiano, é todo um mundo, né, muito profundo. É isso mesmo. O honrar o sonho como forma de ir no sentido que o significado que ele aponta trazer isso para a vigília. Qual é o passo que eu posso dar ao final da constelação, quando eu já percebi, já interagi com cada elemento do sonho, já tenho mais claro a mensagem que ele traz, como eu posso ir nessa direção na vigília, como eu posso dar um passo no sentido dessa mensagem. As constelações oníricas são especialmente sobre isso. E tem mais uma questão interessante. É possível constelar um sonho sem sequer ter contato com o conteúdo, com a narrativa onírica. O facilitador ele pode conduzir, sem qualquer prejuízo ao resultado ou ao processo, uma constelação sem saber em absoluto do que se trata a narrativa. Porque o trabalho ocorre no facilitador, o trabalho não ocorre no facilitador. O trabalho ocorre dentro do sonhador, enquanto ele percorre essa dinâmica. E então, isso é algo muito especial. É algo que, de certa forma, desafia o senso comum, né? E uma forma de trabalhar sonhos é essa mesmo, partilhar. Partilhar é trabalhar sonhos. Partilhar sonhos em um ambiente confiável é uma forma terapêutica de se trabalhar, de certa forma, honrar também o sonho. Porém, as constelações nós nos aprofundamos nisso. Então, o constelador ele precisa se livrar, né,
da curiosidade de querer saber, precisa se livrar do papel de salvador, de alguém que está ali para fazer um truque, tirar um coelho da cartola ou provar como ele é um ótimo constelador. Não, você se entrega ao mistério, que é o mistério de cada pessoa que chega a um universo. Se ela mesma, muito provavelmente, vai conhecer no decorrer da sua existência cantinhos da sua alma, quem é o constelador, ou terapeuta, ou analista, para dizer para essa vastidão o que significa um símbolo que ela traz da própria alma. Então, isso é uma característica que eu considero muito especial nas constelações oníricas. Yuri, então eu acho que vai ser válido você contar para a gente aqui um pouco da sua história, como é que isso foi se construindo, né, essa elaboração das constelações oníricas, até porque você vem de um mundo corporativo, aí você tem todo um histórico, né, de mutante aí, de transformação que te fez desenhar e ao mesmo tempo ter uma conexão desde pequeno, né, com sonhos. Conta melhor você pro ouvinte aqui, que é uma delícia essa história. É realmente a convergência de muitos aspectos da minha vida. Né? Desde muito jovem, me interesso por sonhos e pelo mistério, e pelo céu, pelas estrelas, pelo espaço. São coisas que sempre tocaram muito a minha alma. E, bom, como você bem disse, tem uma ligação muito interessante com a minha história. Não foi algo criado de uma hora para outra, foi uma construção de vida mesmo. Então, há dois eventos que eu gosto muito de lembrar, porque são pitorescos, mas muito determinantes nessa história. O primeiro, quando eu era uma criança bem jovem, e era um pôr do sol, eu estava com o meu pai, e era muito gostoso estar com ele nesses momentos, assim, né, onde estávamos apenas nós dois, e ele me pergunta: filho, o que você vai ser quando você crescer? E eu falei, isso eu devia ter realmente talvez uns 7 anos, por aí. Era bem criança mesmo. Mas me lembro como se fosse ontem. Eu me lembro a luz do sol, era um entardecer bem dourado, assim, era daquela luz mesmo do sol poente. Ele gostava muito de tomar chá nessa hora, que é a hora da Ave Maria. Então, eu estava ali com ele estava tomando chá de jasmim dele. Que lindo. Ele pergunta o que você quer ser quando crescer, e eu, com aquela certeza da criança, né? Eu quero ser psicólogo. Ele falou: filho, você não precisa ser psicólogo porque eu sou. E hoje eu posso entender perfeitamente que ele estava me colocando no caminho da individuação, não do caminho da lealdade cega, daquele amor, daquela forma de amor que nos faz ser leal, mas uma lealdade que nos tira, não nos aproxima de nós mesmos, né? Mesmo porque uma criança de 6 anos talvez não saiba tanto assim sobre ela mesma naquele momento, né? Isso vai para a sua existência. Então, ali eu entendi que eu precisaria buscar outros caminhos. Para a criança, foi uma espécie de por aí não, né? Não vá por aí. E eu fui para muitos outros lugares. Então, sempre caminhos, porque eu também aprendi com ele a ir por caminhos que têm coração, a estar atento a isso. Então, eu fui para o teatro, fiz teatro durante muitos anos, inclusive fiz parte de grupo de teatro e me formei na UNB em artes, né, como professor em licenciatura. Então, depois vi que não era por aí. O que mais que meu coração queria? Tecnologia. Amava e amo tecnologia. Fui por aí, então entrei estagiário em uma empresa
e saí de lá diretor, mas antes de sair também tive 2 restaurantes. E em um determinado ponto tudo isso perdeu sentido. Eu tinha já construído bastante coisa e tudo aquilo começou a desabar, por motivos internos e externos. Mas principalmente havia ali uma crise de sentido. Não fazia mais sentido fazer o que eu estava fazendo com a minha vida e foi preciso mais uma vez buscar outro lugar, outro caminho. Era como se... É como quando o nosso pé cresce e o sapato fica pequeno, e não tem nada de errado com o sapato, às vezes é um sapato muito lindo, ou um sapato que você deu muito duro para conseguir, mas o seu pé está apertado ali, e você sabe disso. E se você estiver apegado ao sapato, você corre um grande risco de machucar a você mesmo. Então, eu precisava buscar outro sapato. E naquele ponto, eu já sabia, eu não precisava mais que escolhessem um sapato para mim, porque a gente passa por isso na vida, às vezes escolhem para você o sapato, ou às vezes você escolhe o sapato para agradar outra pessoa, ou você escolhe o sapato porque é o sapato da moda, o sapato que a sociedade pede que você use, nem sempre o mais confortável, nem sempre aquele que você gosta. Eu estava num momento em que eu poderia escolher os meus próprios sapatos, com mais maturidade, me conhecendo um pouco mais. Foi quando eu decidi me tornar terapeuta. E a partir dessa decisão, foi uma decisão de todo o coração, chamado interno, não foi uma decisão em absoluto financeira, nem por ser o caminho mais fácil, não. Foi uma decisão mesmo do mistério da alma, de algo que chama, e de algo que sempre me acompanhou, que sempre esteve ali, presente, em diversos momentos da minha vida. Esse ser terapeuta me acompanhou. Então, eu me pus a estudar, para me preparar, porque eu sabia que não era apenas como passar em um concurso, com todo respeito a quem cumpre essa nobre tarefa, mas não era tão simples como simplesmente adquirir um conhecimento e pronto, seria necessário estudar para o resto da vida. O que é muito bom quando você estuda o que você ama. Então, fui estudar e fiz pós-graduações em saúde mental e atenção psicossocial, e depois em sistêmica, e depois em transpessoal, e entrei para o Poente e depois para o cuidado integral. O Poente, eu já estou lá há mais de 3 anos. O Poente é um grupo de estudo, né? Acho que é legal para quem não conhece. O Poente é um grupo de estudo, na verdade é um grupo de transmissão do Roberto Crema, que é meu pai. E ali ele transmite o conhecimento de vida dele. E é um grande, grande privilégio estar ali na condição de aprendiz. E é algo que a gente aprende bastante na sistêmica, né? A entender nosso lugar em cada sistema. Em casa ele é meu pai, ali ele é meu professor. No Poente é outro sistema. Sabemos nosso... É isso. E aí um dia eu estava precisando ver o tema para o TCC da pós-graduação em sistêmica. E eu estava com um grande dilema, né? Para onde eu ia, já tinham ido. Eu sentia que o tema era uma costura entre a transpessoal e a abordagem sistêmica. Porém, já uma pessoa muito querida, uma grande professora, uma grande mestra, já tinha feito um trabalho nesse sentido, exatamente com esse tema. E quando eu descobri isso, eu fui para casa, confesso, um pouco triste, decepcionado, mas também aberto para novas possibilidades. Então, eu me deitei para dormir. E naquela noite, não é que eu sonhei, porque isso é que é o mais curioso. Eu ressonhei
um sonho de 10 anos atrás. Eu revivi aquele sonho. E era um sonho onde eu estava em uma tenda do deserto. Era uma tenda do Oriente Médio, mas do deserto. Muito colorida, bem característica mesmo, né, dessas tendas do deserto. Estava deitado em um divã. E ao meu lado estava o meu pai. E eu sabia que eu estava numa terapia de sonhos. Era uma terapia de sonhos. E ao lado dele tinha uma jarra muito grande de água. E eu perguntava para ele, para que essa jarra, pai? E ele falava, não, é para te acordar quando for preciso. Se for preciso, eu usarei esse jarro de água para te despertar. Que bonito. Falei, uau, mas é muito grande, é muita água. Mostrei para ele um jarrinho menor e pedi para ele salpicar essa água em mim e não despejar toda essa água para me acordar. Então ele me entregou um pergaminho. Uau! E eu passei a ler esse pergaminho. E o sonho se transformou em uma pintura a óleo que se movimentava e contava a história de um peregrino de branco, que ia por uma vila mediterrânea, à beira-mar, com coqueiros, casinhas bem coloridas e um chão bem vermelho. E ele ia nessa paisagem, subindo por uma colina até uma casa que ficava no alto, uma casa alta e branca, que poderia ser um castelo, que poderia ser um palácio, mas uma casa alta e branca. E quando ele entra nessa casa, eu desperto dentro do sonho. Eu tomo consciência de que eu estou sonhando e ganho liberdade para tomar decisões, enfim. E eu estou dentro de uma casinha rural, à noite, na cozinha, uma cozinha iluminada talvez apenas por uma chama de vela ou de lamparina, então uma meia luz, uma penumbra, mas eu posso sentir o frescor da noite, o cheiro da mata, e meu pai está ali, de costas, com o kimono dele, que ele usa nos momentos que ele está em casa, que ele está à vontade. Então, eu fico muito alegre, porque eu falo, caramba, eu estou aqui e eu posso falar com ele, e eu tento dizer para ele que eu estou acordado dentro do sonho, que eu estou consciente, certo de que ele também estava ali e poderia escutar, mas ele não ouve, ele não, é como se eu fosse um fantasma. E eu falo para ele, bem alto, eu falo, pai, eu vou bater 3 vezes entre as suas omoplatas, com meu punho fechado, para que você perceba que eu estou aqui. E assim eu faço. E quando eu concluo a 3ª batida, eu acordo. Acordo com uma certeza de que o telefone iria tocar a qualquer momento. Ele não estava em Brasília naquela época, se eu me lembro bem. E esse sonho, eu revisitei esse sonho em detalhes nessa noite. Quando eu acordei no outro dia, eu sabia qual seria o tema do TCC. Eu constelaria sonhos. Eu escreveria sobre isso e buscaria uma forma de trabalhar sonhos, algo que na formação, na pós-graduação que eu fiz, que demorou quase, talvez mais de 2 anos, com grandes mestres, o casal Schneider, o Antoine Decron, Marianne Frank, a Ingala, e também uma discípula direta do Matthias Varga e da Isa Sparer, que é a Anya Manning, esses gigantes da sistêmica, mas ninguém falou de sonho. E aí eu tive um outro insight, um tempo depois.
eles não falavam de sonhos porque isso exige um conhecimento que não é exatamente da sistêmica, mas era da transpessoal. É uma área da transpessoal, porque o sonho é um estado de consciência e é também algo que vemos na transdisciplinaridade não apenas como estado de consciência, mas além, como um nível de realidade complementar, contínuo ao da vigília. Então, eu passei a trabalhar com afinco nisso. E tive algumas bênçãos pelo caminho. A bênção de várias pessoas que contribuíram, de um grupo de estudo, de mestres da sistêmica, de mestres da transpessoal, de grandes professores, de pessoas queridas. E foi possível desenvolver esse trabalho em um laboratório com mais 3 consteladores, grandes irmãos de alma, aos quais eu saúdo, a Lívia Tércia, o Albert e o Marcelo, eles estão no meu coração, e com a Lívia Tércia eu sigo forte nesse caminho das constelações oníricas. Então, esse é um pouco da história, né, que costura tudo o que eu vivi até então, todas as experiências da Unipaz, onde eu frequento desde menino, fiz várias formações, desde formação, o piloto da formação de jovens, o piloto que maravilha. da formação de jovens líderes, o piloto do cuidado integral. Então, é um grande privilégio testar, né, estar nessas primeiras versões de cursos da Unipaz e seguir. Que bênção, uma grande bênção. E certamente um trabalho que vai seguir aí, né? Acho que para o resto dos seus dias aí, porque imagina, dentro desse infinito que é o ser humano por natureza, e quando a gente encontra, né, esse viés, essa conversa com a alma, né, essa nossa vontade de colocar no mundo aquilo que esteja aí conectado com o que faz sentido para si e a serviço, né, do outro, assim, com certeza é algo que vai seguir aí te acompanhando para o resto dos seus dias, e que assim seja, porque com certeza é um assunto que tem muito a expandir, né, Yuri? Sim, sim. Inclusive, falo sobre isso em pós-graduação, na pós-graduação de transpessoal da Unipaz Rio de Janeiro. Ah, ótimo, sim. Também fui convidado para de São Paulo. E temos uma extensão universitária em constelações oníricas, que quem tiver interessado pode buscar na página da Unipaz Rio de Janeiro, e lá haverá indicações de quando começam turmas, né? Normalmente são 2 por ano que nós estamos fazendo. Estamos indo para a 3ª turma já. E com um trabalho que realmente toca as pessoas, tanto que nós temos hoje um círculo de sonhos que permanece vivo com pessoas dessas 2 turmas, grande parte dessas 2 turmas que continuam se encontrando para trabalhar sonhos junto comigo, junto com a Lívia. E é uma grande alegria poder continuar e fazer esse círculo de sonhos crescer a cada turma. Que bonito. Então, aí fica aí a dica para o ouvinte, que agora temos Yuri Crema fazendo parte aí da teia, da pós-graduação em Psicologia Transpessoal na Unipaz São Paulo também. Tem essa você falou, especialização que fala, uma extensão, né? Universitária também na Unipaz do Rio, né? Isso, uma extensão universitária. Maravilhoso. Uma extensão específica para constelações oníricas, onde nós olhamos também muitas outras formas, né? Nós vamos para toda a base teórica, todo o arcabouço teórico, tanto da sistêmica, quanto da transdisciplinar, quanto da transpessoal, quanto do próprio Dreamwork mais clássico, né? O trabalho com sonhos, que nós honramos ali, o trabalho do Krippner, referenciamos o trabalho do Krippner, o trabalho de Patrícia Garfield e de tantos outros
né, que estudaram e se aprofundaram nos sonhos, Fritz Perls e muitos outros. É um trabalho bem embasado, né, nesse aspecto teórico. Então, a pessoa que decidir vir conosco nessa aventura vai ter um bom embasamento teórico e também bastante trabalho prático. Não apenas com as constelações, mas muitas outras técnicas, para muitos tipos de sonho. Que maravilha. Viva. Fica o convite aí para o ouvinte, né, que tiver interesse, ir mais a fundo aí, quem sabe com o Yuri, maravilhoso. Yuri, você falou que você teve a oportunidade, né, de fazer parte das primeiras turmas aí do FHB Jovem, né, na Unipaz de Brasília. Você teve a oportunidade de fazer parte desses jovens líderes, e você teve a oportunidade de conviver um pouco com o Pierre Weil, né? Que, para o ouvinte que não sabe, o Pierre Weil é o fundador da Universidade Internacional da Paz, e você teve essa oportunidade na infância. Na infância, na adolescência, Que... e até um pouquinho na vida adulta também. Olha, né? Só. Sim, foi um grande privilégio, um grande privilégio. Como vocês ouviram, o Yuri é filho do Roberto Crema. O Roberto Crema é o reitor, né, da Unipaz. E, lógico, então ele teve a oportunidade de conviver bastante com o Pierre Weil, que foi quem sonhou um dia com a Unipaz, e ela se constituiu aqui no Brasil. Logo, o Pierre também conheceu aí o Roberto Crema, e por isso, então, o Yuri, desde pequeno, teve essa oportunidade abençoada de conviver com o Pierre Weil. E você sente que isso reverbera no seu trabalho, Yuri? Muito. Com certeza, né? Muito. A arte de viver em paz é base do meu trabalho como terapeuta. Nossa, tanta coisa que veio através do Pierre, tanta coisa, né? Desde o pisar e do pesar, quem esteve com ele conhece. Sim. As rodas do Pierre, né? As rodas dele. E, nossa, e tanta coisa, tanto aprendizado. As confirmações, quando eu pude estar junto com ele, com o meu pai, com a Miramiden, as confirmações da existência do transpessoal, daquilo que nos escapa, do mistério, são coisas que estão e estarão para sempre na minha alma, nessa existência, e, se possível, eu gostaria muito de carregar para outras. Olha, eu acho bem possível, né, Yuri? Com essa profundidade toda, imagina, constelar, isso é muito grande, não dá para uma existência só. Continuar trabalhando em outras, né? Eu acho que vai ser preciso. Ai. Que assim seja. E, bom, meu querido, a gente aqui vai caminhando para o final dessa conversa deliciosa. Eu sou muito grata. Eu agradeço demais essa oportunidade de estar sendo host aqui dos Mutantes, porque é muito lindo, né, ouvir o trabalho desses mutantes que estão aí, né, na jornada, nessa peregrinação, né, de se permitir essa escavação interna para ver o que a gente tem de melhor, né, para oferecer para o mundo. E, assim, de verdade, parabéns, Yuri, por essa coragem, né, de fazer essa grande busca interna, assim, até chegar, quer dizer, chegar não, né, porque acho que a gente não chega, né, a gente caminha, né, nesses trabalhos, Então, eu vou convidar você para trazer alguma, assim, baseado nas constelações oníricas mesmo, assim, mas trazer acho que não é mais do que uma dica, assim, uma inspiração de coração para as pessoas, assim, acho que primeiro, assim, em relação
aos sonhos, né? A importância dessa relação com esse mundo onírico, da gente, o que é real, né? A vida que a gente tem aqui ou é o que a gente sonha, enfim, isso é conversa para um outro, quem sabe, episódio, como diria a Lídia, isso é pano para guarda-roupa, né? Mas deixa uma inspiração, assim, para as pessoas, acho que acho que eu diria quase assim, se comprometerem, assim, de terem essa conexão, né, com essa informação tão rica, terapêutica, que é a gente estar em contato com os nossos sonhos oníricos. O que você diria, assim, para o ouvinte, tendo em vista esse trabalho incrível, e, na verdade, esse terapeuta que te habita desde sempre, né? O que você deixaria aqui, assim? Eu diria, para quem estiver escutando, se fizer sentido, para quem estiver escutando, como sugestão, faça caso dos seus sonhos. Honre esse universo, porque é você. Eles te levarão para lugares muito especiais, se forem vistos, acolhidos, especialmente honrados. E uma forma muito simples de fazer isso, especialmente para quem pensa que não sonha. Há pessoas que dizem, Yuri, mas eu não sonho. Sonha, todos nós sonhamos, várias vezes, todas as noites. O que ocorre é que nós, muitas vezes, não nos lembramos, o que é natural. Seria impossível, não seria funcional se nós nos lembrássemos de todos os nossos sonhos. Imagina se você se lembrasse de tudo que você pensou essa semana. Então, também não seria possível. A gente se lembra daquilo que é importante. Então, faça caso daqueles sonhos que você se lembra. Aqueles de infância, aqueles que tem muitos anos que você sonhou e que continuam te acompanhando de forma viva. Anote esses sonhos. Tenha um livro da noite na sua cabeceira, onde você poderá, a cada manhã, dedicar 10 minutinhos para anotar o que você sonhou naquela noite. Fique amigo dos seus sonhos. Eles ficarão também seus aliados e te orientarão na vigília. Afinal de contas, é a sua alma falando. Então, por que não? Se nós damos tanto valor aos nossos pensamentos, por que às vezes tendemos a acreditar que os sonhos têm menos importância? Registre. E cada vez que você se aproximar mais dos seus sonhos, os seus sonhos vão se aproximar mais de você. Mais e mais você vai se lembrar. Mais e mais você passará um dia ou algumas horas depois de despertar sobre efeito de sonhos. E isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito saudável. Bom, se há algo que eu posso sugerir, é isso. Faça caso dos seus sonhos. Faça caso dos seus sonhos. É muito terapêutico, né, Yuri? É muito curativo, eu acho, quando a gente se permite essa relação mais profunda com essa informação, né? Uhum. Sim, sim. E partilhe os seus sonhos. Também, isso o simples partilhar já é uma atividade terapêutica. Partilhe com o seu companheiro, com a sua companheira, partilhe com seus filhos no café da manhã, partilhe com quem você confia. Isso também é outra sugestão. E perceba o que muda ao fazer. Perceba o que muda, o que se ativa quando você simplesmente registra e simplesmente partilha sonhos em ambientes confiáveis. Viva! Yuri, meu querido, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada pela coragem de desbravar aí a sua existência e a coragem de criar, né, de elaborar algo
bom, mais do que criar, você falou uma frase bonita assim para mim, que você falou, o conhecimento a gente não cria, a gente estrutura, né? Então você teve a coragem de estruturar, e que seja uma longa e linda e abençoada jornada aí com as constelações oníricas. Deixo aqui o convite para os ouvintes que ainda não escutaram os podcasts da primeira temporada. Lá tem um podcast pontual, por exemplo, com o Roberto Crema, falando além da normose, entre outros tantos mutantes aí que a gente vem conversando aqui no nosso podcast, para inspirar esse bem viver, para inspirar essa cultura de paz, que a gente precisa ser a gente. Estamos todos convidados a sermos a transformação que o mundo vem pedindo, né? Yuri, meu querido, um grande beijo, um abraço na alma e muito obrigada por essa partilha, e que a gente em breve possa dar um abraço aí de gratidão, né? E deixo o convite aí para o ouvinte conhecer a Unipaz. Temos os sites da Unipaz, as redes sociais, o YouTube, o Telegram, o Instagram. A gente está cada vez mais compartilhando ferramentas para inspirar e para facilitar esse caminho de paz possível no cotidiano de cada um de nós. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo episódio. Viva! Até lá! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.